Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente do que a gente vem fazendo. Então, como eu falei algumas aulas atrás, talvez mais para o começo da disciplina, a gente fala sobre coisas bem consolidadas, sobre assim, protocolos, especificações padronizadas, etc, etc. E aí a gente vai começando a falar ao longo do tempo, assim, com o passar das aulas, a gente vai começando a falar de coisas menos consolidadas, mas assim, em geral, coisas que são tendências, tá? E é a ideia dessa aula de hoje, tá? Vocês já viram, ou pelo menos já tiveram contato com esses conceitos, porque a gente teve as apresentações dos colegas aqui da disciplina da pós-graduação, que já trataram desses assuntos, assim, bem brevemente. Então a ideia é falar um pouco mais extensamente sobre eles e dar mais algumas informações para vocês e tentar também falar um pouco com viés de gerenciamento de redes, tá? Então não necessariamente a gente vai conversar ou vai tratar de todos os aspectos desses tipos de rede, desses paradigmas de rede que a gente já vai falar sobre eles, mas a gente vai tentar focar essa aula, como a gente está dentro da disciplina de gerência, focar essa aula em aspectos que têm relevância para o gerenciamento dessas redes, tá? Então, a gente vai falar sobre redes definidas por software e, com alguma sorte, também sobre virtualização de funções de rede. Essa aula vai ser uma aula bem experimental, assim, porque a gente vai tentar fazer umas coisas diferentes, tentar usar umas ferramentas diferentes, vamos ver se vai funcionar, né? Eu deixei aberto ali depois. Aproveitem e liguem os PCs aí, se vocês não ligaram, né? Liguem os PCs. Depois a gente vai entrar nesse site aqui, ó, kahoot.it, para fazer um exercício colaborativo. Vamos ver como é que isso vai funcionar. E, enfim, tá? Vamos para o conteúdo e aí depois a gente faz as nossas experiências. Se não der, deixa eu passar para cá. Se não der tudo numa aula só, depois a gente vê o que faz, se faz outra aula ou se a gente deixa o material para vocês estudarem, tá? Então, bem, assim, inicialmente para motivar vocês um pouco, se vocês já não estão suficientemente motivados para esse contexto, tá? Algumas notícias, assim, relativamente recentes que vêm saindo. Então, tem esse site, principalmente, tem vários, né, sites que falam sobre redes, sobre tendências em redes em geral, mas esse site SDX Central aí, é um site que trata bastante desses assuntos novos aí, SDN, NFV, virtualização, cloud, etc. Tá? E sempre um viés de redes. Tá? Então, esse é um mercado, essa previsão aí é de 2018, tá? Não sei se tem uma mais atualizada, mas esse mercado aí de provedores de serviços de SDN e NFV é um mercado que tem um crescimento esperado de 45% ao ano. Então, é um crescimento bem considerável assim, na quantidade, na oferta de serviços e nas receitas que esses serviços geram. Né? Então, assim, as pessoas estão ativamente agora pesquisando isso e implantando cada vez mais essas soluções, esses provedores desse tipo vão começar a surgir aí. Aqui, pelo mundo eles já existem, né? Muitos provedores já usam, às vezes as pessoas nem sabem, né? Mas muitos provedores já usam. No Brasil isso está começando a aparecer aos poucos, tá? Então aqui no Rio Grande do Sul mesmo tem algumas startups, algumas empresas aí que estão trabalhando em fornecer serviços desse tipo e a tendência desse mercado é crescer bastante aí nos próximos anos, tá? Então é um mercado bem ativo, bem quente. Mais um outro falando sobre o mercado, o mesmo mercado, mas um viés diferente, né? O mercado de equipamentos e software para esse tipo de rede aqui, para SDN e NFV. É um mercado que também cresce absurdamente, ou seja, desenvolvimento para isso aqui, né? Assim, pessoas que vão trabalhar e vão desenvolver software ou equipamentos para esse tipo de rede. Vão ter possivelmente lugar, né, para trabalhar, mercado para trabalhar por um bom tempo aqui para frente. Uma das
tecnologias aí que está se baseando muito fortemente nesses conceitos é a próxima geração de redes celulares. Então, vocês viveram aí para ver, né, os celulares avançando de 3G para 4G, 4G+, vezes 2, né, etc. E daqui a pouco os caras vão começar a falar em 5G. Quando eu digo daqui a pouco, é ano que vem, né, a previsão de lançamento desses serviços de 5G é para o ano que vem. Não sei se vai ser para nós aqui no ano que vem, né, mas mundialmente a ideia é que se comece a fornecer serviços dessa quinta geração aí de redes a partir de 2020. E uma coisa que os caras se deram conta há algum tempo atrás, já desenvolvendo essas novas tecnologias, etc., é que o dinamismo necessário para esse tipo de rede, né, as mudanças que vão acontecer, que precisam ser acomodadas para que a gente possa evoluir para uma nova geração de redes que tenha toda a flexibilidade que se precisa, etc., e desempenho e tudo mais, né, vai ser fortemente baseada em conceitos de virtualização. NFV é um negócio central para a rede 5G, tá? Então, vai se, digamos, lançar no ano que vem, mundialmente, etc., mas as redes vão continuar sendo desenvolvidas até, sei lá, pelo menos, dentro dessa geração aqui, pelo menos por mais uns 5, 6 anos, que é mais ou menos o tamanho do ciclo de salto de gerações nesse contexto. Tá? E mais uma outra notícia de agosto, agora, né, desse ano, falando sobre orquestração nesse contexto. Tá? E orquestração é um termo moderno, assim, digamos, para falar de gerenciamento. Tá? Então, as funções tradicionais de gerenciamento, etc., elas são muito contempladas por esse conceito aí de orquestração. Então, são, assim, a grosso modo, para dizer que são quase sinônimos. Assim, né? Orquestração de redes, gerenciamento de redes são quase sinônimos. E, segundo, pelo menos, esse estudo aqui, né, esse mercado de orquestração, esse mercado e essa linha de desenvolvimento, de pessoas que vão trabalhar com isso, é a que vai crescer mais rápido. Né? Então, os caras estão olhando para isso com muita atenção. Por quê? Né? Porque as redes estão ficando mais complexas, né? As redes estão ficando tem cada vez mais elementos, tem muito software hoje em dia, que é o tema central da nossa aula de hoje, tem muito software em redes, então tem muito desenvolvimento, o software muda muito rápido, etc. Então a demanda por gerenciamento / orquestração é algo que vai aumentar significativamente, né? As redes não vão ser mais tão estáveis, estáticas como elas eram, então elas vão estar mudando o tempo todo e as necessidades de gerenciamento vão ser bem diferentes das que eram em redes tradicionais. Tá? Então, só para dar uma motivada, se vocês não estiverem suficientemente motivados, a gente está falando de coisas que estão acontecendo agora. Né? Isso que a gente vai falar na aula de hoje não são protocolos consolidados, padrões bem estabelecidos e amplamente utilizados ainda, né? Mas provavelmente quando vocês estiverem entrando lá no mercado, ou quando vocês forem pessoas, já devem estar no mercado, muitos de vocês, né? Mas quando vocês forem profissionais experientes lá nas áreas de vocês vão acabar se deparando com isso aqui mais cedo ou mais tarde. Tá? Se vocês não trabalharem com redes, vocês vão acabar usando redes em algum lugar e esses conceitos vão aparecer e vão ser úteis para vocês saberem. Tá? É batata, eu diria, né? Praticamente certo que vocês vão se deparar com SDN ou NFV no mercado aí daqui para frente. Tá? Então, primeiramente sobre SDN, tá? Eu vou tentar cobrir o conteúdo de SDN completo, né? Espero que a gente consiga, acho que vai dar. E dependendo de quando a gente terminar de falar de SDN, a gente começa a falar de NFV ou a gente fala de NFV numa oportunidade futura, tá? Vamos ver como é que vai ser. Então, qual é o problema, né? Por que usar software para definir redes? Redes definidas por software, assim, essencialmente significa isso, né? Escrever software para gerenciar, controlar redes, etc. Né? Da visão filosófica de vocês. Por quê? Né? Imagine um cenário de rede tradicional, um cenário de uma rede típica. Né?
Como é que é uma rede típica? Eu tenho lá hosts conectados, esses PCs aqui, por exemplo, são hosts conectados numa rede, tem uma série de dispositivos de rede de vários tipos e outro host lá na outra ponta onde eu quero chegar, né? Então, eu quero que o tráfego saia de A e vá para B. Basicamente é isso que eu quero, né? E por algum motivo, se alguma coisa acontecer nesse meio do caminho, né, e o tráfego de A não chegar em B, alguém tem que dizer por que isso está acontecendo, né? Por que o tráfego saiu do A, por exemplo, e não chegou no B, ou será que ele saiu do A, ou, né? Então, como responder essa pergunta, né? Primeiro, a pessoa que responde essa pergunta, ou quem deveria, idealmente, saber responder essa pergunta, né? Quando alguém pega o telefone lá e liga para o seu suporte e diz assim, olha, estou tentando acessar meus arquivos lá no servidor, não estou conseguindo, me diz aí o que aconteceu. A pessoa que responde essa pergunta especificamente, ela tem que dominar esse mar de tecnologias e especificações aqui, né? O cara tem que entender de tudo um pouco, né? O cara tem que entender um pouco sobre esses protocolos aqui, que muitos deles a gente já discutiu. Ele tem que conhecer e saber operar as interfaces de vários fabricantes, né? Então, é um problema bem complexo, assim, para ser resolvido por uma pessoa, tá? Então, em geral, né, se cria ferramental, se cria um monte de formas de debugar, de, né, resolver esses problemas e identificar problemas em redes. Mas, assim, essencialmente, né, essa confusão aqui, né, essa montoeira de especificações e essa montoeira de fabricantes, toda essa heterogeneidade, sempre foi um grande problema em redes, tá? É bom que todo mundo desenvolva seus próprios equipamentos, suas próprias especificações, mas é muito difícil usar uma rede com tantos equipamentos e tantas características que para alguém dominar, né? Em geral, as pessoas as empresas, né, tendem a tentar reduzir isso e, né, pegar toda a solução de um fabricante só, né? Eles acabam tentando simplificar as suas redes, né, usando menos especificações ou menos dispositivos diferentes para conseguir ter menos complexidade e menos custo de manutenção e de operação. Tá? Então, isso aqui é um grande problema. Tá? Então, dentro desse mundo, o que tem, né? O que existe de desafios ou de limitações? Tá? Primeiro, software proprietário e equipamento proprietário, né? Esse foi o mundo de desenvolvimento na área de redes, né? A área de redes se desenvolveu assim durante 20, 30 anos, mais ou menos, né? Alguns grandes fabricantes lá, vocês sabem quais são, Juniper, Cisco, né? Alguns não tão grandes, Extreme, alguns mais novos, Huawei, né? ZTE, sei lá, né? Empresas que entraram nos chineses lá, que entraram no mercado mais recentemente, mas enfim, se vocês forem pegar e elencar aí os fabricantes de dispositivos de rede, deve dar para contar nos dedos das duas mãos. De dispositivo de rede mesmo, assim, né? Roteadores, switches, etc. E o que acontece, né, quando o mercado é assim, né? Cada fornecedor faz as suas interfaces, por exemplo, então isso durante muito tempo foi um grande problema, né? Interfaces de programação de dispositivos por linha de comando, por exemplo, todas elas são proprietárias específicas, então eu tenho que fazer um curso para saber quais são os comandos da Cisco, daí eu compro um roteador da Juniper, eu tenho que fazer um outro curso para saber quais são os comandos que eu tenho que dar no roteador da Juniper, né? Isso sempre foi um grande dilema, né? As pessoas, assim, os administradores de rede em geral sempre tiveram esse problema, né? Aí depois a gente discutiu aqui na disciplina, né? Depois surgiram algumas ideias, algumas tentativas aí de padronizar, por exemplo, o NetConf, né? Para padronizar essas coisas. Então, se discute esse problema há muito tempo, mas ele persiste, assim, né? Digamos. A gente tem soluções de gerenciamento complexas, então eu tenho que processar grandes volumes de dados distribuídos, heterogêneos, etc. Isso também é um problema, né? Os algoritmos em geral que rodam na rede são todos algoritmos distribuídos, então gerenciar, entender e conhecer o estado de algoritmos distribuídos é sempre um grande desafio, é bem problemático. A gente tem excesso de padronizações, daí a gente poderia
A gente pode gostar ou não gostar, a gente fala bastante aqui do IETF, por exemplo, e tal. E é importante que tenha padronização, óbvio, né? Os dispositivos têm que se comunicar e eles têm que se comunicar independente, por exemplo, de fabricante, né? Então, eu gostaria muito, e isso acontece hoje, né? Assim, eu gostaria muito de ter, sei lá, um computador da HP e um roteador da Cisco e o tráfego sair do computador e passar pelo roteador, né? Isso só é possível se tiver uma especificação. Só que o que acontece com especificações, né? E a gente viu isso ao longo da disciplina e discutiu isso em vários dos nossos exemplos aqui de padrões de gerenciamento, por exemplo, né? Especificação é um processo lento, né? Padronização, desculpa, é um processo lento. Então, demora desde do surgimento do problema até o surgimento do padrão que resolve o problema, assim, muitas vezes são anos, 10 anos se passam, né? E aí acaba que no meio do caminho tem todo tipo de solução temporária que resolve aquele problema parcialmente, resolve aquele problema num contexto específico, resolve um problema, mas só funciona com um fabricante, e aí fica difícil de usar e gerenciar redes, né? Isso dificulta muito o uso o uso para o usuário, do ponto de vista do usuário, e o gerenciamento do ponto de vista do administrador, né? E mais um ponto relevante é que as pessoas se fizeram essa pergunta há muito tempo atrás e é uma pergunta que é bastante relevante, mas é mais filosófica, assim, né? Quem pode criar novas soluções de rede, né? Durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, as pessoas, por exemplo, pesquisadores em universidades, que nem nós aqui, se limitavam a propor soluções de redes, ou só podiam pensar em propor soluções de redes se eles estivessem trabalhando num nível muito mais alto, assim, né? Em camadas lá, a partir do sistema operacional. Se eles estivessem trabalhando em nível muito baixo, o que acontece, né? Tu não tem acesso ao hardware do dispositivo para alterar alguma coisa, né? Então, tu tem que fazer uma simulação, tu tem que sair de alguma outra forma, porque tu nunca vai conseguir testar aquilo ali na prática. Quem é que tem condições de inovar, de fazer uma nova especificação e testar essa especificação num dispositivo real? São os poucos fabricantes de redes, né? São lá, de novo, né? A meia dúzia de fabricantes grandes de redes. Esses caras têm poder para inovar nessa área de redes, ou tinham poder para inovar nessa área de redes até então, né? Eles tinham seus clientes tinham as demandas, e eles iam lá e faziam as inovações, implantavam os seus dispositivos, e era isso, né? Então, o que acontece nesse tipo de cenário, né? A inovação é muito limitada, porque tu só inova de acordo com a demanda de um ou outro player, ou de um ou outro fabricante, de acordo com o que eles acham que é relevante. Se eu tenho uma grande ideia, eu não consigo, em geral, colocar essa ideia em prática, não consigo implementar uma solução de redes, porque eu não tenho poder para fazer isso, né? A gente não tem as ferramentas para fazer isso, tá? E aí surge, então, né, esse conceito de definir redes por software, tá? E aí, dentro desse universo, depois a gente fala um pouco mais sobre a história, de onde veio, de onde surgiu e tal, mas dentro desse universo tem algumas características básicas que se desejavam e que se pensou em alterar, né? Na forma, isso é uma nova forma, a gente chama de paradigma, né? Uma nova forma de encarar e desenvolver soluções de redes, assim, né? Não é só um protocolo, por exemplo, não é só uma tecnologia, né? É uma nova filosofia, assim, né? Então, como é que seria idealmente, né, essa filosofia, então? A primeira coisa que se pensou foi em separação de planos de dados e de controle. Como é que opera uma rede tradicional hoje, né? Mais ou menos dessa forma aqui, tá? Então, essa forma seria a rede tradicional e essa forma seria a rede definida por software, né? Como é que funciona uma rede tradicional? Uma rede tradicional, ela tem lá o hardware, né? Então, o dispositivo lá tem portas, né? Tabelas em hardware, né? Capacidade de encaminhamento, tudo geralmente implementado direto em hardware. Então, ele tem um hardware de encaminhamento ali, que eles chamam,
que é o hardware que pega tráfego de uma interface e lança para outra, né, de acordo com algum tipo de lógica. Eles têm um sistema operacional, então vocês já devem ter ouvido falar, né, a Cisco tem o seu, a Juniper tem o seu, cada uma tem o seu. Então tem cada dispositivo tem um sistema operacional seu proprietário, né, proprietário mesmo. Eu não consigo pegar lá sei lá, o sistema operacional da Cisco e instalar num dispositivo da Huawei, né? Teoricamente não conseguiria, né? Então, eles são desenvolvidos, esses dois caras são desenvolvidos em conjunto, né? O sistema operacional e o hardware de encaminhamento são desenvolvidos pelo mesmo fabricante, e em cima desse sistema operacional tem uma série de aplicações, entre aspas, né? A gente pode chamar assim. Isso aqui são como se fossem aplicações, né? Então eu tenho lá um roteador com suporte a BGP. O que é isso? É uma implementação de uma aplicação em cima do sistema operacional da Cisco, por exemplo, né? Tem uma aplicação lá que implementa um protocolo dentro de um roteador. Se eu quiser um roteador com suporte a NAT, qualquer outra coisa, né? Se eu preciso sempre implementar essa aplicação e botar no sistema operacional daquele fabricante. Quem é que desenvolve essa aplicação? O mesmo cara que desenvolve o sistema operacional, que é o mesmo cara que desenvolve o hardware de encaminhamento. Então, tudo isso aqui é feito por uma pessoa, por uma corporação, né? E aí, isso é um grande sistema distribuído e o controle é feito aqui dentro, né? Cada dispositivo tem internamente dados, né? Ele passa lá, encaminha tráfego, né? Então, ele tem lá, ele contém lá os dados que estão sendo encaminhados pela rede. E ele contém também toda a informação que ele precisa para se controlar, né? Então, esses protocolos aqui, por exemplo, o SPF, eles são protocolos que não carregam dados. Protocolos tipo SPF, BGP, protocolos de roteamento em geral, mas tem vários outros exemplos. Eles são protocolos que não carregam dados, eles só carregam controle, eles carregam informação de controle. Estado dos dispositivos, estado dos enlaces, tabelas de roteamento, tudo isso é informação de controle, tá? Então, qual foi a primeira grande ideia? Eles disseram assim, olha, vamos separar os dados do controle, porque daí a gente pega esse controle e leva para algum outro elemento que vai, de forma centralizada, que no caso, inicialmente era pensado assim, né? Depois a gente pode discutir as vertentes, aí, as variações desse conceito, mas inicialmente era pensado assim, a gente pega esses dados, esse plano de controle, que era um grande sistema distribuído, e centraliza ele e coloca ele num elemento só, tá? Então, eles pegaram, extraíram o hardware de encaminhamento. Então, o hardware de encaminhamento segue lá, alguém precisa fazer o hardware, né, e implementar. Esse hardware de encaminhamento, ele vai ser um hardware simplificado, então ele vai ser muito mais simples do que ele vai fazer apenas funções de encaminhamento, né? Não vai fazer outras coisas, né, dentro do hardware, e toda a lógica de controle vai ser implementada no Network Operating System. Então eles saíram com essa ideia de ter, ao invés de cada dispositivo ter o seu sistema operacional, eles saíram para uma ideia de que a rede teria um sistema operacional que gerenciaria todos esses dispositivos ali. Só fazer um comentário, assim, um pouco maldoso, mas eu vou fazer, né? Enfim. Não sei se na cadeira, acho que não se estuda mais isso, mas na cadeira de redes vocês estudaram diferentes abordagens de roteamento? O que vocês estudaram? Vocês lembram? Quem fez redes há menos tempo? Você deve ter estudado pelo menos o algoritmo são link state, né, estado em enlace e vetor de distância. Mas todos eles eram distribuídos. Não tinha nada desse tipo aí que o Juliano está falando. De roteamento. Tá? Bom, no longínquo tempo do século passado, quando eu fiz a cadeira de redes, se estudavam diferentes formas de roteamento. E uma das formas era chamada roteamento centralizado. Que é basicamente, pessoal, o que o Juliano está falando. Então imaginem que tem uma rede, um roteador, que ele é o responsável por toda a questão de rotas, né, da rede, e os equipamentos só fazem encaminhamento. Quando eu fiz isso, pessoal, lá nos anos 90, na disciplina, meu professor de redes disse assim, ó, literalmente, isso aqui, pessoal, é uma imbecilidade. É uma burrice que se usava e que se pensou antigamente. Nós não dizíamos isso. E nós, eu estava no lugar de vocês alunos, todo mundo assim,
Não, o professor disse que é uma imbecilidade, uma burrice, né? Ele usou esses termos, né? Nos anos 90, né? Uma imbecilidade, uma burrice. E aí tá bom. Passou lá e eu acreditei naquilo. Daí quando eu vi a primeira vez que eu tive que começou a aparecer esse DN, que eu vi isso aí, desse tipo, eu me lembrei dele. Porque ele tinha dito basicamente que isso aqui que o Juliano estava fazendo era uma burrice. Era um negócio que estava dominando assim, as redes. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem em computação, como em outras áreas, tem um negócio também de modas, pessoal. Tá? E daí em algumas épocas vinha uma moda e o pessoal esquece o resto. A moda é fazer desse jeito. Daí, não, todo o resto é ruim. Porque nos anos 90 se tinha muito a ideia da distribuição. Então todas as abordagens que eram mais centralizadas na época eram demonizadas. Só que o que veio depois disso? Virtualização de servidores, né? Toda a parte de VMs e tal. E meio que desconstruiu isso. Então toda vez que vocês estiverem assim, fazendo uma disciplina ou ouvindo alguma coisa e vocês verem que existe uma ênfase muito grande para um lado, tentem sempre lembrar que talvez seja um produto de uma época das coisas. E por isso que às vezes é importante a gente estudar uma coisa, mesmo que naquele momento histórico ela não esteja tão na onda. Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Tá? E obviamente é sempre perigoso dizer que uma coisa é uma burrice ou uma estupidez, sabe? Você tem que pensar um pouco antes nisso. Assim. Pessoal, alguém abre uma janela, vocês conseguem abrir uma janela? Eu tô morrendo de calor. A gente já não tá respirando. Eu não consegui abrir essa aqui. A gente não conseguiu, a gente tentou. Eita, vê se nos ajuda, a gente tentou e não conseguiu. Não, a janela. Não, a janela, pra ver se é do mar. Daí, ó, Aí, fechei. Vamos ver se corre o mar aqui, eu tô suando, cara. Só um cobertor aqui agora. Eu tava ali atrás. Agora tô respirando. Até luz, velho. Não precisa nem abrir, daqui a pouco dá uma fechadinha. Precisa chover aqui dentro. Precisa um pouco mais. Vamos lá, né? Seguindo o nosso baile aqui. Outra coisa que é importante e que também é um conceito associado, né? Mas um conceito importante é essa ideia de ter uma visão global do estado da rede. Isso resolve muitos problemas, assim, né? Ter uma visão global do estado da rede é bem importante, bem significativo para que se possa depois implementar essas aplicações aqui em cima de uma forma mais simplificada, mais fácil, né? Então, não seria nada fácil se eu ainda tivesse um estado totalmente distribuído e complexo de gerenciar e isso tivesse que ser feito pelo cara que desenvolve a aplicação lá. O cara tem que ser o mesmo cara que desenvolve a aplicação há 20 anos lá, os engenheiros da Cisco, né? Eu não vou conseguir dar para uma pessoa lá mais leiga, digamos assim, no assunto e dizer assim, desenvolve a tua aplicação aí para SDN e tal. Pô, o cara tem que gerenciar uma enormidade de informações, estados, inconsistência, etc. Não seria muito viável, né? E por fim, uma interface padrão e aberta para configuração. E aí eu coloquei aqui em parênteses, né? Programação dos dispositivos. Eles começam a chamar isso mais de programação mesmo, porque a ideia é software, né? Desenvolver software e programar dispositivos de rede. E aí vem a nossa tentativa de fazer uma coisa mais interessante para vocês conversarem comigo, que é o que disso aqui, se vocês tivessem que escolher, né? Uma dessas características, o que vocês acham que é mais revolucionário? O Jefferson já deu umas pistas aqui, né? Mas o que vocês acham que é revolucionário aqui? Porque pensem bem, né? Isso aqui, olha, depois a gente fala um pouco sobre onde isso surgiu, né? Mas isso aqui é um trabalho acadêmico. Sai lá de dentro de uma universidade, né? E hoje em dia é um mercado de bilhões, né? Tem 200 empresas, tem, sei lá, desse conceito que saiu um mar, né? Um mundo de pessoas trabalhando, né? Inovação, novas tecnologias, etc, etc. O que vocês acham que foi, assim, ó, por que isso aqui foi revolucionário? Por que tudo mudou de repente? Aí, para nos ajudar, vamos fazer uma tentativa. Acessem aí esse negócio, vamos ver como é que vai funcionar. O Jefferson é experiente nesse... Não me põe essa pressão. Pessoal, acessem o Kahoot ou no celular ou no computador e usem esse PIN aí que vocês vão entrar. O nick que vocês escolherem vai aparecer aqui na tela, então assim... né? Vamos tentar um nick assim... razoável, tá? Pra não dizer outra coisa.
É isso aí, ó. O que o cara ganha, quem ganha? Não, pois é, isso, eu vou esclarecer uma coisa para vocês. Eu estava hoje de manhã tentando fuçar nesse negócio para ver como é que funcionava exatamente, porque eu tô me ambientando com essas novas tendências aí de ensino. E eu fiz um quiz, então tem perguntas e todas as respostas estão corretas. Para vocês não terem esse problema de, errei a resposta, não sei o quê. Então, tipo, todas as respostas são corretas. Então, provavelmente ele vai fazer um ranking onde todo mundo vai ser primeiro e todo mundo vai ser último. Né? Não vai ter uma lista de coisas maravilhas. Nós estamos, assim, com uma coisa mais comunista, assim, né? E aí... Olha aí, ó. Se quiserem, já tem um professor para denunciar para a escola sem partido aí. Já acho. E aí vocês vão responder. Eu espero que... a minha intenção não era tanto... Eu não sei nem como é que os resultados vão ser computados, mas a minha intenção não era nem tanto fazer um ranking, obviamente, porque todas as respostas estão corretas. Era mais ver se vocês todos convergem ou não, para ver se vocês acham que a mesma coisa é relevante ou não, tá? Todo mundo conseguiu aí ou vocês estão... 21. Alguém ainda não entrou? Todo mundo. Vamos lá. O que eu faço? Não tem som, né? Tu não tem som. Next, tem. Bota aquele som maravilhoso do Kahoot. É start isso? Start. Vamos lá. Tá muito rápido. Será? Não, aí ó. Aí, ó. Eu não sei se o tempo não vai ser muito rápido, tá? Mas a pergunta é justamente aquela... Não precisa explicar. Não precisa? Tem que deixar os caras lerem. É que só tem 20 segundos. Tem que deixar mais tempo aí. Eu consigo rodar de novo, será? Deve conseguir, né? Tem 8 respostas aí, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Tá, ó, tivemos uma certa divisão, beleza. Certa divisão. Eu paro agora. Ele não vai fazer a próxima pergunta, né? Só se eu botar aquele next que tá ali do lado. Tá, não tem problema. Foi uma tentativa, assim, não, a gente tá se ambientando com a tecnologia. Esse negócio de tecnologia é sempre um problema. Mas eu acho que a gente tem respostas suficientes. Se alguém não respondeu, não fiquem tristes, não é. Vocês podem responder em voz alta depois, se quiserem. Faltou 2 só, eu acho. A pergunta era a seguinte, né? Qual dessas características é a mais revolucionária? Separação de plano de dados e controle, centralização do plano de controle num controlador, um elemento controlador, visão global da rede ou interface padrão aberta de configuração. Deu para ver que as pessoas gostaram mais de separação de dados e controle e de interface aberta de programação. Eu queria... Vamos ver quanto tempo a gente vai conseguir usar para isso, né? Mas eu queria um advogado aí para me dar um argumento. Alguém quer argumentar por que acha que separação de plano de dados e controle é revolucionário? Boa. Tem 7 pessoas 7 elementos aí. Antes que eu faça vocês levantarem a mão, alguém dá um argumento. Assim, não precisa ser uma coisa profunda, assim, pensei muito, não dormi a noite pensando nisso. Cheguei aqui com uma ideia, não, tipo assim, o que você acha que separação de dados e controle, por que você acha que separação de dados e controle é revolucionário? Não tem uma água. Consegue separar o controle de acesso e controle é uma coisa ativa, tem que a rede de dados é passiva. Isso, tá, beleza. É uma boa resposta. Deixa eu tentar reformular a resposta. Né? A ideia é que o controle é algo que tu quer, digamos assim, com que tu quer interagir com aquele negócio, assim, é um negócio mais dinâmico, assim, digamos, né? Tu precisa configurar, tu precisa ter parâmetros, tem um monte de coisas que tu precisa estar toda hora mexendo lá. Enquanto que dados, né, ou encaminhamento, né, eles chamam de plano de dados, é um plano de encaminhamento, é o hardware de encaminhamento, é uma coisa bem mais estática, mais fixa, né? É uma coisa que não muda tanto, né? Não sei se era bem isso que tu queria dizer, mas eu reformulei a tua resposta. Mais algum argumento? O roteador ele tem só encaminhar o pacote, não vai precisar de algoritmo de roteamento em cada elemento. É uma boa, né? É uma boa. Exato, simplifica, né, o dispositivo, é um bom argumento, né? Separar plano de dados de controle simplifica muito o dispositivo, porque o dispositivo só tem que lidar com o encaminhamento, né? Basicamente, o dispositivo tem uma função apenas, que é entra um pacote por uma interface, ele precisa decidir por qual interface ele vai encaminhar aquele pacote para frente.
é o hardware talvez mais simples possível que se pode desenvolver para redes, né? A única coisa que ele faz é recebe um pacote e encaminha. E o que tem de ruim em separar o plano de dados e controle? Nós vamos chegar lá, vamos para os contras depois. Eu diria, assim, só depois vamos para outro ponto, né? Mas eu diria que separação, como a pergunta foi, capciosa, né? A pergunta foi o que é mais revolucionário, né? E o Jefferson deu a dica ali, né? Antes, tipo, separar plano de dados e controle é um negócio do tempo do Arreguim Pistola, né? Tipo assim, não é uma coisa nova. Tempo do EPA. Não é um negócio assim, nossa, separar, olha, nunca ninguém tinha tido essa ideia. Tipo, redes de telefonia já tinham planos de dados e controle separados. Redes de ATM, X25, redes antigas, assim, antes de redes IP, que foram usadas em paralelo em um período, junto com redes IP, separavam planos de dados de controle. Né? Isso, assim, não é uma coisa nova. Assim, do ponto de vista de redes, assim, não é uma coisa nova. Né? Não é algo que as pessoas não tenham pensado antes. Assim. Né? É uma coisa, na verdade, é um conceito bem antigo. É o primeiro conceito, assim, as redes primeiro foram desenvolvidas assim, com os planos de dados de controle separados. E depois quando vieram as redes IP, que os caras embutiram um monte de protocolos, de roteamento, etc., coisas para fazer controle na própria rede. Então foi o que o Jefferson falou, né? As redes tiveram um período inicial lá, né, antes das redes digitais, né, que a gente usa no dia a dia, internet e tal, teve um período lá em que se fazia redes com planos de dados e controle separado. Depois os caras começaram a fazer tudo distribuído e agora eles estão voltando a centralizar as coisas. Né? Então, tem aí uma... Assim, como a pergunta foi enviesada, talvez as respostas tenham sido, de alguma forma, também atrapalhadas. E como a gente só teve 20 segundos para pensar sobre a resposta também, isso pode ter influenciado vocês a chutar. Né? Mas, enfim, vamos para o outro lado. Por que vocês acham que uma interface de programação, uma interface padrão aberta de configuração é uma coisa revolucionária? Seria um contraponto ao que existe até então, né? Tu meio que quebra o workflow com o fabricante, com a interface, para o cliente pudesse operar a rede independente da interface do dispositivo. Exato, esse é o fundamento. Assim, né? O que a gente quer com uma interface padrão? A gente quer programar todos os dispositivos com uma interface só. Isso, na verdade, desculpa, mais algum argumento além desse? Eu acho que esse é o argumento fundamental. Não sei se tem mais alguém que pensou numa coisa diferente disso. Liberdade só. Liberdade só escolher o que quiser. Exato, também é uma coisa importante. Assim. Acho que... Ô, Juliano, uma interface padrão e aberta para configuração não é a definição do netconf. Eu ia dizer isso, né? Né? Assim, o cara poderia ter dito assim, olha, vamos usar uma interface padrão aberta de configuração, vamos lá procurar na literatura ver se tem alguma coisa. O cara a primeira pesquisa que ele fizesse ia dar netconf na cara. Não precisa fazer uma interface nova. Tudo bem, né? Tipo, não é um problema reinventar a roda, assim, né? Contanto que funcione dessa vez, né? O netconf foi inventado e era um protocolo que assim, foi aquela coisa, né? Passou por padronização, etc. Talvez essas coisas dificultem mais. É difícil julgar o netconf, assim, mas essas coisas assim, vai passar por padronização, vai passar por discussão, vai ter reunião do grupo de trabalho, vai ter não sei o que, as pessoas vão lá, vão opinar. E aí chega lá num ponto que tá todo mundo meio cansado, assim, pô, quer saber, sabe? Não vamos usar esse negócio. Não sei, acho que o pessoal se pega nojo do protocolo, porque eles ficam discutindo 20 anos e quando sai de fato a especificação, as pessoas não usam. Mas de fato, o netconf é isso aqui, né? Isso aqui é o netconf, uma interface aberta lá de programação de dispositivos. Eu iria, só para finalizar essa linha aqui, eu diria que a filosofia talvez seja algo que a gente não captura assim, não é uma coisa que tu consegue capturar só na especificação, só no protocolo, só na proposta teórica por trás do que a filosofia de interface aberta, de programação, redes definidas por software, né? Lembram que quando todos esses conceitos surgiram juntos, né? No começo, até falando um pouco de história, não se chamava de redes definidas por software, na verdade não tinha nome isso aqui, né? Era uma nova filosofia para a programação de redes, etc.
com todas essas características, e aí depois veio o termo, redes definidas por software. E por que não foi, sei lá, ao invés de Software Defined Networking, poderia ser Split Plane Networking, alguma coisa assim. Poderia ser outro nome, não foi isso que eles escolheram redes definidas por software. A palavra central é software, e aí, isso aqui, ó, que está entre parênteses, é muito importante, eu acho, né? E a minha opinião pessoal, né, nesse contexto é o mais importante. Né? É essa mudança de filosofia, assim, né? Não é tanto, surgiu uma tecnologia que ninguém sabia que poderia ser inventada. Não foi isso. A maioria desses conceitos, a gente pode discutir os outros, tá? Mas a maioria desses conceitos aqui já foram discutidos em algum lugar, já tinham sido propostos por algum padrão, alguma tecnologia. Mas a mudança filosófica talvez tenha sido o que de fato fez com que a SDN fosse adotada, assim. Essa ideia de tirar da mão aquilo ali que o Rodolfo falou, né? Dar poderes, assim, tirar da mão do fabricante o poder de inovar naquele contexto, talvez tenha sido a mudança mais relevante, assim, né? A coisa mais revolucionária. E não é nenhum desses itens aqui, né? Ou mais revolucionário. Quer dizer, isso sou eu dizendo, né? Vocês podem achar que revolucionário, ter visão global da rede, não tem problema nenhum. Algumas pessoas disseram que é isso, não tem problema. Se vocês quiserem argumentar a favor dessas duas aqui, podem argumentar. São só duas pessoas, né? Vocês podem fazer um grupo depois de pessoas que gostam de visão global da rede. Fala! Eu falei que eu botei a visão global, eu percebi que a visão global tem muito mais flexibilidade na hora de controlar a rede. Tem muito mais informação para tomar as decisões que precisa. Não tem só uma visão uma sub-rede, um sub pequeno para decidir. Exato. É mais uma peça no quebra-cabeça, assim, eu diria, né? Ter uma visão global da rede é algo muito importante para esse contexto. Para mim é fundamental. Se tu tirar uma dessas peças aqui, provavelmente tu não consegue o todo, assim, né? Todas as peças juntas eu acho que fazem o efeito, tem o impacto que tem. Visão global da rede permite que seja fácil para a pessoa que vai desenvolver o aplicativo de rede lá, sei lá, usando SDN, porque ela não precisa se preocupar em manter o estado consistente, etc, etc. Tá? Então, a pessoa consegue desenvolver um aplicativo num nível de abstração bem alto. E isso é uma coisa boa para conseguir deixar com que as pessoas rapidamente programem dispositivos e não tenham que se preocupar com 1 milhão de especificações e etc. Vamos fazer um advogado desses caras aí. Quer ver um exemplo, pessoal? Vamos lá para a moda. Aprendizagem de máquina. Tá? Resolvemos que roteamento bom é roteamento feito com aprendizagem de máquina. Tá? Como é que a gente faria isso? Vamos lá. Deep Learning. Tá? Já que a gente está, é o coach agora. Vamos mudar esse mindset aí, pessoal. Tá? Deep Learning, em aprender em rotas. O negócio assim, ó, supimpa. Como é que a gente vai fazer esse negócio? Precisa de dados para fazer isso. Olha lá, tem um lugar onde está um cara que a gente chama de controlador, que ele tem a visão global do sistema e ele tem todos os dados. Bota a aprendizagem de máquina nesse cara para ele aprender as rotas. Então, notem que esse tipo de lógica ela pode auxiliar algumas técnicas. Porque o roteamento que vocês aprenderam na cadeira de roteamento, ele não é nem um pouco pensado nisso. Ele é pensado em manter a robustez da rede através dos elementos individuais. Cada um dos caras que participa de um esquema de roteamento tipo RIP ou SPF, o que quer que seja, ele basicamente, sozinho, verifica qual é o melhor caminho através de algum algoritmo lá que ele utiliza. Esse cara que permite uma coisa diferente. Agora, qual é a vantagem de se permitir uma coisa diferente? Bom, eu posso pegar e usar qualquer algoritmo pesadíssimo que gasta um caminhão de recursos naquele cara que eu chamo de controlador. É isso aí. Se tu tem um problema muito específico, né, tu consegue resolver ele de uma forma mais apropriada para a tua rede. Assim, tu resolve ele lá no controlador e não tem que reimplementar todos os dispositivos. Alguém quer falar a favor do controlador? Porque você acha que o controlador é o ponto central? Quem é que respondeu que acha que o controlador é o cérebro? Ninguém quer defender o controlador? Eu não tenho razão pelo controlador, sim pela centralização. Tá, sim, tudo bem. Pode ser.
talvez eu devesse elaborar melhor as ideias, né? Mas por que, dá teu argumento, então, por que tu acha que centralização do plano de controle num elemento chamado controlador é importante? Porque daí tu não vai mais depender do que um hardware de roteador, a única coisa que vai te limitar é o software que está rodando para implementar essa política de encaminhamento. Exatamente. Também é a função básica do controlador, né? O controlador eu diria que nesse mundo aqui ele é mais assim uma ferramenta, ele é o que materializa, é o que permite que isso tudo seja feito, tá? Ele mantém a visão global da rede, ele usa a interface de programação para configurar os dispositivos, ele tem lá, assim, é um elemento central na separação de planos, porque ele implementa o plano de controle e, claro, dá todas essas facilidades, né? Ele me dá a possibilidade de, esse controlador não me serve mais, bota fora e implementa outro, é software, né? Desinstala e instala outro, né? Eu quero um controlador mais rápido, desinstala esse controlador e instala outro controlador. Consegue mudar, ou quer um controlador mais inteligente que usa Deep Learning, né? Instala outro controlador. Não precisa botar fora todos os dispositivos de rede e comprar dispositivos novos, né? É isso que o controlador te permite, né? Junto com a filosofia como um todo. Tá? Beleza. Olha só, vai ter mais uma pergunta. Eu vou como a gente só tem 20 segundos, vocês não vão ter muito tempo para pensar, eu vou formular a pergunta antes de mudar o next ali, tá? A próxima pergunta é: qual dessas características de SDN é a mais problemática? E as respostas são as mesmas, tá? E de novo, todas as respostas são corretas. Meu Deus. Tá, todo mundo tirou 0, porque não vale nada, né, as respostas. Isso não é muito legal assim pedagogicamente, cara. É? Todo mundo tira 0. Podia pelo menos ranquear pelo tempo, quem respondeu primeiro. Não, todo mundo tira 10. Podia ser também, né? É verdade, não tinha pensado sobre isso. A gente não costuma assim. Depois não ficar mal acostumado. Sim, tio. Você sabia, né, pessoal, tinha um sistema de EAD da URGS que chamava Roda. Qual é o sistema educacional que chama Roda, pessoal? Só aqui, né? Não pensaram sobre isso. Não. Ó, vai lá, tá lá a pergunta. Está dada a pergunta. Essa música é estimulante. Parece o Mario quando entra no cano, né? Certamente não vai dar tempo de falar sobre isso. A gente passa muito bem. Respostas dadas? Olha lá! Temos um campeão. Tá, beleza. Fezão, cara. O que também é bom, não, assim, a expectativa, como a gente já discutiu bastante aqui, eu acho que vocês já estão meio enviesados, né? Mas a expectativa era que se dividissem mais. A gente tem muitos advogados pro coitado do controlador. Bom, também não é à toa, né, que o controlador foi o que menos recebeu respostas como sendo revolucionário, né? Que não é, ou foi o controlador ou foi a visão global, não lembro, um dos dois. Muita gente achou problemática a visão global, muita gente, não, 3 pessoas, né? E ninguém achou problemático separação de planos de dados e interface padrão aberta de configuração. Tá, vamos começar pelo fácil, né? Por que vocês acham que o controlador é um problema? Ou, desculpa, a centralização do plano de dados em um elemento chamado controlador. Por que vocês acham que isso é um grande problema? Aparentemente todo mundo acha. Ponto único de falhas. Muito bom, vocês fizeram a disciplina de tolerância a falhas, certo? Aí, o que mais? Tá, beleza. É o próximo. É um problema. É um gargalo. É um problema. Ninguém vai dizer isso, é um gargalo. Todo mundo fala gargalo. É um problema. Tudo que é servidor aí, VM da URGS é feito com um servidor de virtualização, pessoal. Ponto de falhas. O que os caras fazem? VM. E aí? Eu vim hoje com o espírito de porco, né? Assim, a resposta, digamos assim, eu acho que é a resposta óbvia, né? A resposta óbvia é, cara, centraliza tudo num único lugar, é óbvio que é um ponto único de falha. E foi a primeira coisa que os caras se deram conta. Então, tipo assim, os caras publicaram um paper hoje sobre SDN com controlador centralizado, na semana que vem eles publicaram um paper sobre redundância do controlador. E aí tu resolve o problema, tipo, não é mais um problema. Não precisa nem inventar uma coisa nova, porque, tipo, redundância tem aos montes por aí, né? Vocês estudaram tolerância a falhas lá, né? Então, tipo, não precisa o que eu quero dizer é o seguinte: eu não preciso ter um controlador distribuído, ou ter um plano de controle distribuído e não usar esse elemento aqui para atingir alta confiabilidade.
Né? Mas eu entendo a resposta de vocês. Eu acho que é uma resposta viável. Pensei numa coisa, mas não sei se é muito viável a resposta. Seria um ditador na rede, que ele poderia fazer coisas que afora... Também. Isso também, assim, tu compromete o controlador, olhando do ponto de vista de segurança e não de tolerância a falhas, tu compromete o controlador, né? Tipo assim, tu perde toda a rede, tudo, 100%. Né? Porque se o cara tiver acesso para, digamos, ditar as regras de dentro do controlador, ele faz o que ele quiser com a tua rede. Isso também é um grande problema, realmente. Né? Segurança e tolerância a falha. Assim, sempre que tu centraliza, né, esses problemas vão surgir. São problemas bem clássicos e entendo por que vocês estão respondendo essa coisa. Porque quem acha que visão global do estado da rede é um problema, ou quem gostaria de dizer por que acha que visão global do estado da rede é um problema? O motivo distribuído é muito difícil. Pois é. Talvez, assim, do ponto de vista de complexidade do problema, assim, computacional, eu acho que esse problema aqui é bem maior. Minha opinião pessoal, né? Não quero influenciar vocês, mas manter a visão global do estado da rede é um negócio muito complicado, mas muito complicado. E aí, se tu vai pensar que as decisões vão ser tomadas aqui, né, com base nessa visão global da rede, piora ainda mais, né? Porque assim, o cara vai estar operando, o algoritmo de machine learning lá, super sofisticado, está operando aqueles dados. E se tu por algum motivo perde, ou essa visão fica inconsistente em algum momento, o que provavelmente vai acontecer, né, se vocês pensarem assim filosoficamente, a visão que o controlador tem, ela é sempre defasada em relação ao dispositivo, né, sempre, porque o dispositivo vai ser sempre uma latência, então eu vou, por mais que o dispositivo reporte a todo segundo qual é o seu estado, quais são as suas interfaces, isso aqui, depois que ele reporta, um segundo depois cai a interface e está desatualizado, né? Então, tomar a decisão com base na visão global da rede e manter o estado global da rede é bem problemático. É bem problemático. E é uma função difícil de desempenhar. Né? E é difícil de implementar. É bem mais difícil do que fazer um controlador redundante. Assim, botar um espelho lá do controlador, cai um controlador, sobe outro, sabe? Tipo, isso aí o cara faz com, sei lá, 2, 3 linhas de código. Mas manter a visão global do estado da rede é um pepino gigantesco, né? Para redes grandes, então, nem se fala. Vocês acham, olha só, todo mundo acha, melhor dizendo, né? Tá, eu perguntei qual é a mais problemática, né? Alguém vê algum problema com separação de dados e de controle? Filosoficamente falando, assim. Não? Ninguém? Nenhum problema? Os caras inventaram a rede então, tá IP. bom, Eu ia dizer, inventaram IP tudo junto, o que será? É perfeito. Certamente, exato. Os caras, se alguém fez uma proposta diferente dessa em algum momento do tempo, e essa proposta roda até hoje, né? Tipo, algum problema deve ter, né? Com separar dados e controle. Assim, não é, assim, filosoficamente falando, não tem um problema, não causa um problema. Assim, eu acho que do ponto de vista filosófico, de elegância da solução, separar dados e controle é legal, né? Agora, do ponto de vista prático, se tu for pensar que tu tem todos os dispositivos do mundo inteiro com um plano de dados e controle junto hoje, funcionando, e tu propor isso aqui, assim, sabe, tipo, eu teria uma tendência grande, forte, a achar que não ia pegar, assim, no mínimo, eu ia pensar assim, esse negócio não vai decolar, porque, tipo, tu tem que mudar todos os dispositivos do planeta Terra para que isso funcione, né? Porque todos os dispositivos hoje funcionam com plano de dados e controles juntos, né? E tu tem que simplesmente alterar todos eles. Não é uma proposta assim do tipo, tá, tudo bem, é para ser revolucionário, é para ser disruptivo, então vamos lá, né? Vamos botar tudo fora e vamos fazer tudo do zero. Mas, do ponto de vista assim, da implementação, da decolagem, assim, para a tecnologia funcionar, mudar toda a rede, geralmente é algo que as pessoas evitam, né? Geralmente, se tu puder não mudar tudo, assim, é legal, né? Tipo, mantém uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E o último, qual foi que não teve? Interface aberta e padrão para configuração de programação.
Assim, alguém acha que tem algum problema em fazer uma interface padrão aberta de programação ou configuração? Bom, filosoficamente, de novo, né, é legal, assim, bacana, né, interessante. Mas eu acho que eu diria que esses dois aqui sofrem do mesmo mal, assim, né. É mais uma interface aberta de programação de dispositivos, né. Por que essa interface vai funcionar, já que as outras não funcionaram, assim, né. É difícil de dizer, todo mundo, quando tu diz assim, interface padrão e aberta, significa assim, todo santo dispositivo de rede vai ter que implementar essa interface. Né? Tu vai conseguir fazer com que todo mundo concorde e dizer assim, ah, não, essa aqui é a interface, então essa a gente vai implementar. Tem uma outra coisa que isso gera, mas que talvez não é tão filosófico, mas mais um preconceito. Vocês vão ouvir, gera muitas vezes quando os caras falam de STM, que essa ideia é assim, ó. Eu tenho uma rede pequena, eu tenho lá não tantos dispositivos, a minha empresa é pequena, nem tem um TI tão grande. Como é que eu vou agora usar um paradigma de redes que tem que ser programado? Eu vou ter que ter um cara agora que saiba programar a rede. Então, se o cara entende ter uma interface padrão e aberta, com a ideia de que a rede agora vai ter que ser totalmente programada. E por quem está implementando a rede. E isso, especialmente agora, eu já acho que não é tão presente, mas mais para o começo, SDN era muito frequente. Um cara dizia assim, eu não quero isso, eu quero só pegar as caixas lá e colocar e botar para funcionar. E parecia que não interessava quem tu era. Se tu comprar uma solução SDN, tu vai ter que ir lá e programar a rede do jeito que tu quer que ela funcione. E daí o cara diz assim, eu não sou o Google, eu não sou o Facebook, eu não vou saber programar a minha rede. É um pensamento bem assim comum, né? E tem um medo, digamos assim, também, né, de... Como é uma interface de programação, digamos assim, então, assim, pensando no dispositivo, a programação no dispositivo ela é um pouquinho mais dura, digamos assim, tem poucas coisas que tu consegue fazer e programar com ela. Mas se tu pensar na filosofia de programação de redes em geral, vira um negócio meio assim, tipo, quem é que programava redes antigamente? Era um engenheiro da Cisco com 30 anos de experiência na área. E agora quem é que programa redes? Qualquer cabeça de bagre que acabou de sair da faculdade. Legal, Juliano. Legal, pessoal. É verdade. Motivando o pessoal. Né? De uma outra universidade que a gente não sabe qual é. Não, assim, essencialmente qualquer pessoa, não precisa nem sair da faculdade, né? Pode estar na faculdade, inclusive. Não, cara, qualquer pessoa, né? Tu vai lá e tu faz uma API de programação para o dispositivo, dá para o cara só a IDE de programação e diz aí, faz teu programa de rede. Tu vai instalar o programa do cara na tua rede. Não, e assim, pessoal, pense no seguinte, né? Então, assim, como agora existe essa interface que dá todo esse poder pro cara fazer, tipo assim, o que era o grande drama numa rede convencional? Tinha vários equipamentos. E daí tu dizia assim, o cara instalou o equipamento e não configurou adequadamente. Em geral, tu tinha uma forma de lidar com isso. Tu faz filtro, faz não sei o que, tu ainda tem como combater numa rede um dispositivo que não está configurado assim da forma mais correta possível. Mas se o cara programa a rede, qualquer caca que o cara fizer ali, o cara potencialmente pode fazer com que a rede tenha um efeito desastroso mesmo na rede. Então tu insere uma possibilidade de desastre muito maior do que tu tem em dispositivos caixa fechada, assim, né, black box. Bom, enfim. Então tem problemas, né? Não é só a ideia aqui é mostrar assim, né? Não é só uma solução elegante e bacana que permite que a gente faça o que a gente quer e não tem nenhum problema associado, né? Tem milhares de problemas, né? Tanto é que desde o surgimento de SDN até hoje, o que mais se faz é resolver problemas do design, de concepção do design SDN, né? Tudo bem? Acho que valeu a discussão. Vamos voltar aqui rapidamente. Onde é que nós estamos? Aqui. Vamos adiante. As perguntas. Um pouco de história, vamos voltar no tempo, né? Só para a gente falar bem brevemente não vou ficar aqui pegando todo, tem muitos itens nessa timeline, né? Essa é uma timeline que a gente fez há um tempo atrás, então ela está só atualizada em 2015, mas de 2015 para frente tem muita coisa, vocês conseguem achar todo tipo de material na internet sobre SDN, sobre soluções, etc. que estão surgindo.
Antes é um pouco mais difícil e recuperar esse contexto de onde surgiu, às vezes, não é tão trivial. Tá? Então, assim, a rigor, assim, acho que dá para dizer que SDN surge lá quando foi publicado o primeiro paper na área. Então, foi como eu falei, SDN é uma tecnologia que sai da academia, uma coisa que não é tão comum assim. Em geral, inovação, como a gente falava, né? Quem é que inova em rede? São os caras lá da CIS, são os caras lá, tipo, IETF pega lá e propõe um padrão. Então, tipo, esses caras aí ficam lá desenvolvendo, né, soluções para redes, etc, etc. E a inovação feita do lado mais acadêmico, digamos assim, é uma coisa um pouco mais... ou no alto nível, nas soluções para redes em mais alto nível, tipo assim, políticas, SLA, coisas mais abstratas, ou então o cara se limita a fazer uma simulaçãozinha lá dentro do seu laboratório e não consegue fazer com que a tecnologia de fato pegue, né? E os fabricantes vão fazer com que os fabricantes implementem e tal. Então, isso é uma característica interessante de SDN. O fato de ela ter sido proposta no contexto acadêmico cria uma série de, assim, de discussões e de questões conceituais que precisaram ser tratadas com o passar dos anos e foram acabar sendo resolvidas muito mais para frente, até SDN virar algo que foi, de fato, virou um produto comercializável, digamos assim, né? Redes SDN hoje é um produto que se comercializa, tem algumas implantações, inclusive de escala relativamente grande. Eu acho que a primeira delas é aquele piloto do Google lá, o Rodolfo falou sobre ele brevemente naquela aula. Tem ali na timeline, tá por volta ali do ano de 2011, mais ou menos, quase 2011. Tá? Surgiram um monte de projetos de pesquisa, enfim, né? Abriu-se um novo mundo, assim, né? Outra coisa que é bem importante lá do começo de SDN foi a proposta do primeiro sistema operacional de redes, que eles chamavam desse jeito, depois virou controlador, né, para ficar mais fácil. Eles agora chamam de controlador. Na época eles chamavam de sistema operacional de redes, tá? Então a ideia é fazer um sistema operacional, mas de fato a gente chama esse sistema operacional de controlador em SDN, tá? E aqui tem também se vocês tiverem interesse em saber mais detalhes sobre essa timeline, tem o link do paper lá e depois tem umas outras referências. Eu esqueci de adicionar aqui, tem umas outras referências grandes, assim, com muitas publicações, até essa época, mais ou menos 2015, SDN, enquanto SDN ainda era considerado assim, um tópico de pesquisa quente e assim, era muito desenvolvido dentro da academia. Ainda se pesquisa nisso, né? Não é que a pesquisa acabou, tem muita coisa para desenvolver, mas agora é produtos. Então tem gente das principais fabricantes trabalhando nisso. Outra coisa que é relevante também de mencionar é as especificações do OpenFlow. Então, a primeira especificação do OpenFlow, depois a gente vai falar dele rapidinho. A especificação do OpenFlow sai a primeira versão aqui, logo depois de algum fabricante adopt, que é a NEC, foi um dos early adopters assim, do OpenFlow. Então, eles surgiram ali um pouquinho antes de 2009. Depois, na metade de 2009, já tinha um switch implementado. Tá? Então, os caras saíram correndo para implementar os switches diferentemente de outras tecnologias acadêmicas, né? E muitas, né, as bolinhas, né, são muitas startups. Então começou a surgir empresa de software para redes SDN para tudo que é lá, né? Principalmente lá para cima, né, Vale do Silício, essas coisas. Mas tiveram, enfim, né, um monte de empresas surgindo nessa época. O IETF também criou um grupo de trabalho lá, o IRTF, na verdade, né, para fazer um grupo de pesquisa na área de SDN. Esse grupo de pesquisa já acabou, ele estava lá, ele surgiu mais ou menos na época de 2013, mas ele já terminou, foi concluído há uns 2 anos atrás, não durou muito. Tá? Enfim, soluções, etc., congressos e tal, tem um monte de coisa aí. Depois deem uma olhada com calma se vocês tiverem interesse nesses eventos específicos. Tá? Uma arquitetura de referência de SDN. Tá? Essa arquitetura, primeiro, né, a gente sabe, os caras que fazem redes gostam de arquiteturas, né? Então, vocês lembram lá, vocês estudaram aquela arquitetura do Ozzy, lá, 7 camadas, super complexa, tal. Daí os caras foram lá e fizeram uma arquitetura um pouquinho mais simples, que era a arquitetura do TCP/IP, que foi a arquitetura que meio que venceu, digamos assim, se a gente fosse pensar que era uma corrida, a arquitetura que venceu era a arquitetura do TCP/IP, tinha menos camadas.
Né? Então, a ideia aqui em SDN também é simplicidade, né? Tipo, ter ainda menos camadas. Né? Então, tem uma camada que eles chamam de data plane, que é aquela camada de hardware mesmo, que é hardware de encaminhamento. Tem uma camada de control plane, que é onde fica o controlador ou controladores. Hoje em dia, assim, se imagina ter vários controladores, né, e se envolve controladores distribuídos, tem camadas in between, né, eles inventaram camadas entre um e outro, então tem umas especificações mais novas que detalham isso aqui um pouco melhor, tá? Isso aqui está bem simplificado, que é a primeira especificação de arquitetura. E lá em cima tem as aplicações. Curiosamente, aí vocês vão... Como a gente é enviesado nessa disciplina, né, a gente se preocupa com gerenciamento, né? Curiosamente, nessa especificação de arquitetura aqui da versão 1.0 de 2014, em junho de 2014, foi a primeira vez que se falou em gerenciamento nesse contexto. Então, até então, esse plano aqui, ó, não existia, ninguém falava nisso, tá? Até essa época. Pensem, a primeira especificação do OpenFlow foi em 2008 ainda. Final de 2008, início de 2009. Então, já existia protocolo, já tinha equipamento implementando, já tinha fabricantes implementando, ninguém nem falava em gerenciamento. Né? As pessoas não estavam nem aí para gerenciamento. E isso é meio que sempre assim, né? É a sina do gerente de redes, né? Os caras fazem a solução, implementam lá tudo, depois pensam, agora como é que a gente vai gerenciar esse negócio? Né? Porque... tem uma série de questões que tem que ser resolvidas em cada um desses planos aqui. A gente já discutiu alguns desses problemas, né, filosoficamente. Garantir confiabilidade do controlador, garantir desempenho da rede, garantir isso, garantir aquilo outro, que é função de gerenciamento. Né? E essas funções têm que ser desempenhadas por alguém. Né? Alguém tem que fazer isso. Esse alguém tem que aparecer na arquitetura, pelo menos. Né? Conceitualmente, o cara tem que aparecer aqui em algum lugar. Isso aqui aparece na arquitetura, mas não tem nem especificação de interfaces, nada. É só assim, conceitualmente, dizer assim, não, realmente a gente reconhece que tem que ter gerenciamento, então vamos botar um plano aqui para resolver isso e depois alguém implemente. Né? Então, essa foi a solução aí que os caras adotaram. Por que tem que ter gerenciamento? Né? Em cada um dos planos, né? Em cada um desses planos aqui, a gente tem alguma preocupação. Né? Então lá, por exemplo, no plano de aplicação, por exemplo, eu tenho que configurar SLAs. Então eu tenho lá na minha rede aplicações, essas aplicações vão coexistir, elas vão fazer as diversas funções lá dos meus usuários ou alguma coisa assim, e aí pode ter lá duas aplicações que conflitam, por exemplo, duas aplicações que disputam os mesmos recursos. Quem é que decide sobre qual aplicação ganha prioridade sobre qual outra, por exemplo? Né? Não é o controlador que faz isso, né? Em algum lugar essa especificação tem que existir e alguém tem que controlar e gerenciar esse negócio, né? Pode até ser implementado via o controlador, né? Mas tem que ter algum elemento que se preocupe com isso, né? Na camada de controle, por exemplo, ficou fora de ordem no slide aqui, mas na camada de controle, por exemplo, né? A gente tem que definir, no mínimo, escopo de controle e escopo de controle para cada aplicativo. Então, por exemplo, né, eu poderia fazer alguma coisa do tipo assim, dizer, esses dispositivos aqui do core da rede, só esses aplicativos têm acesso. Né? Esses dispositivos aqui da borda da rede, esses aplicativos têm acesso. Ou esses dispositivos pertencem a esse cliente. Eu posso fazer a separação que eu quiser. Né? Como é que faz isso? Né? Como é que eu defino como é que isso é separado? Como é que eu defino quem tem acesso ao quê? Todas essas questões mais filosóficas, mais de alto nível, assim, têm que ser tratadas por alguém no nível de gerenciamento. No plano de dados, e aí aqui está a única ressalva, para não dizer que nunca ninguém falou em nada de gerenciamento nesse mundo, né? No plano de dados, pelo menos, no mínimo, eu tenho que atribuir os parâmetros iniciais do dispositivo lá para ele saber se comunicar com o controlador. Então, existe um dispositivo que é controlado por um controlador e ele precisa se comunicar com esse controlador. No mínimo, essa comunicação tem que ser implementada de alguma forma. E aí para isso existe uma especificação que eles chamam de OF-config, que é baseado no netconf. Maravilhoso. Então os caras foram lá, pegaram o netconf e fizeram uma implementação
né, usando o netconf para configurar os switches lá OpenFlow, fazer um bootstrap de configuração de switches OpenFlow. Então, né, os caras não conseguem fugir, os caras tentam lá, fazem tecnologia e tal, é tudo muito legal quando está funcionando, mas tipo, tu precisa gerenciar as redes, isso aqui não vai ser implementado, né, uma rede SDN não vai ser implantada em larga escala por uma grande operadora se não tiver claro o que é função de gerenciamento, né? Como monitorar, como manter desempenho, como garantir segurança, né? Todas aquelas funções lá de gerenciamento têm que ser mapeadas de alguma forma nessa arquitetura aqui para cada um dos elementos e daí aí os caras ganham confiança e conseguem implementar isso em escala. Né? Para uma redezinha de laboratório, de teste, etc., tu até faz assim, sem nada de gerenciamento, mas para grandes redes não tem como. Tá? Então, fiquem com essa ideia em mente aí de que gerenciamento veio meio como segundo plano, assim, veio como patch depois, falando de software, né? Foi um patch que eles fizeram depois para resolver essa questão e não ficar sem, né, nenhuma função de gerenciamento nas redes SDN. Um pouco sobre controladores, bem pouco, né? Existem várias implementações de controlador. Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é o que assim, realmente precisava acontecer, né? As pessoas precisavam ter capacidade de implementar esse software, fazer coisas inteligentes, coisas mais interessantes com redes que pudessem fazer inovação, etc, etc. E assim, foi o que, depois que se lançou a SDN, começou a corrida para implementar os controladores. E aí começou, cada um saiu para um lado, implementar controladores com características diferentes, como a gente falou, né? Controlador que é resiliente, controlador que consegue se recuperar de falhas, controlador que é mais seguro, controlador que é mais rápido, controlador que é isso, controlador que é aquilo. E isso é excelente, porque tu pode escolher depois, né? Então tu vai dizer assim, a minha rede eu não estou nem aí para falhas, eu quero desempenho. Então tá, então pega esse controlador, desenvolve em cima dele, faz as aplicações e tal. Então cada controlador tem uma característica específica e eles são úteis e interessantes em um contexto específico. Tu não precisa mais comprar tudo, né? Então tu não precisa mais comprar a solução completa com todos os sistemas operacionais do fabricante lá para depois escolher o que tu quer, né? Tu compra ou instala o que tu quiser. A maioria disso aqui, todas as soluções são de código aberto, né? Nenhuma delas é comercial. Se elas têm alguma coisa comercial, é projeto paralelo, tá? Então todas elas no mínimo têm uma versão aberta para a comunidade, tá? Fazem o quê? Tudo aquilo que a gente já falou, né? Mantém estado de topologia, alguns deles fazem isolamento entre aplicações, etc. Os primeiros mais básicos lá tu escrevia, tipo, por exemplo, né, os primeiros surgiram por esses aqui, o POX e o Knox, foram os controladores de referência, né? Então eles tinham lá a especificação, eles implementavam a especificação do OpenFlow e eles faziam a parte de aplicação direto no código. Então tu ia lá e carregava um scriptzinho em Python dentro do controlador, dava um start lá, o controlador subia com o script em Python, por exemplo, e aquele script controlava a rede. Né? Era só isso que tinha, não tinha mais nada. Hoje em dia não, hoje em dia os controladores estão separados, tem arquiteturas de controladores, aí tu tem APIs para programação no nível mais alto, tal. Então isso aqui evoluiu bastante com o passar do tempo. E a interface de programação até hoje, né, desde a sua primeira especificação em 2008, alguma coisa assim, é ainda a interface de programação mais utilizada, é a interface que chama OpenFlow. Como é que funciona o OpenFlow? Bem resumidamente, assim, bem por alto. Primeiro, os dispositivos são super simplificados, então o dispositivo não precisa ter nenhuma inteligência interna, ele vai fazer apenas, unicamente, encaminhamento de tráfego. Como é que ele faz esse encaminhamento? Ele tem uma tabela lá dentro dele, e essa tabela tem matches e actions. Basicamente é isso. O que é um match? Um match é um conjunto de headers lá que eu quero verificar dentro de um pacote que está chegando por uma interface, e um action é o que eu faço com esse pacote. Resumidamente é isso. Tá? Quais são os matches possíveis, né? Esses aqui. Então, o que são esses matches aqui? Cabeçalhos do TCP/IP, né, até camada 4. Eles expandiram esses cabeçalhos depois, então isso aqui deve ser a primeira especificação lá, né? Tem Ethernet, tem porta IP origem destino, portas TCP origem destino, etc. Cabeçalhos de um pacote tradicional, redes IP, né? Então eu posso fazer match com esses cabeçalhos.
e as ações vão ser, encaminha por uma porta, dropa o pacote, não sabe o que fazer com ele, por exemplo, manda para o controlador, né? Então, o funcionamento assumido padrão do controlador, por que eu digo assumido? Porque não precisa ser assim, mas assume-se que o controlador que está rodando lá na rede, em algum lugar, tem um canal de comunicação com o dispositivo aqui, né, ou com os dispositivos, né, então tem todos os dispositivos. Então, o controlador tem um canal de comunicação aqui com os dispositivos, com todos eles, né, e quando o dispositivo recebe um tráfego aqui, né, o dispositivo X, aqui tem um host qualquer conectado, quando ele recebe um pacote entrando por uma interface, ele não sabe o que fazer com o pacote, o comportamento padrão é, manda o pacote para o controlador. Então, o dispositivo manda o pacote para o controlador decide o que fazer. Então, tu pode fazer, com isso tu pode fazer de tudo, né? Tu pode fazer assim, manda todo o tráfego para o controlador e roteia a partir dele, o que seria, obviamente, o Jefferson não vai me deixar dizer, é uma idiotice, né? Não vai funcionar. É imbecilidade. É uma imbecilidade, como diria o professor do Jefferson. Assim, né? A tendência é que não funcione, porque como é que tu vai centralizar todo o tráfego da tua rede num dispositivo só? Provavelmente não vai dar certo. Mas tu pode fazer o quê, né? Que geralmente se faz, instala então uma regra nesse dispositivo, na tabela do dispositivo, para fazer um match para esse tipo de pacote. Então chegou o primeiro pacote, tu instala uma regra e diz assim, todo pacote que vier por essa interface, com esse DLSP, com esse MAC, com esse blá 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 blá, encaminha pela interface aqui. Então o dispositivo, depois que recebe o primeiro pacote, todos os outros do mesmo fluxo, por isso que chama OpenFlow, né? Ele encaminha pelo mesmo destino, tá? Isso é mais ou menos o comportamento assumido padrão. Como eu falei, não precisa ser assim, tá? Tem vários exemplos de rede, acho que a maioria das redes de grande porte não fazem isso aqui, não mandam pacotes para o controlador por nada. Então eles instalam regras lá explicitamente para dropar todo o tráfego que não der match e eles só roteiam o tráfego com match. Então eles já sabem a priori qual é o tráfego que vai passar na rede deles. Eles já sabem como é que eles vão fazer engenharia de tráfego, eles deixam todas as regras lá instaladas, bonitinhas, tal, a priori. Normalmente esse é o caso, tá? Dificilmente os caras ficam trabalhando muito nesses packets e isso é um grande problema. Tá? A gente está ficando sem tempo, então vamos adiante. Bem brevemente sobre programação de plano de dados. Tá? Então a gente falou aqui até agora de SDN, programação, OpenFlow, etc. Programação no controlador. Então programação do controlador. Qual é o problema? Tem até uma tirinha ali para dar uma descontraída, né? Que é aquilo que a gente estava falando, né? E o OpenFlow está começando a sofrer desse mesmo mal, assim, né? Tem a tirinha diz assim, né? Eu lembro para vocês. Tem uma situação lá onde tem 14 padrões competindo pela mesma solução para o mesmo problema, né? E aí o cara diz assim, nossa, 14, isso é um absurdo, né? Uma imbecilidade. Como é que tem 14 padrões? Vamos fazer um padrão universal que vai cobrir os casos para vai cobrir todos os casos. E aí, logo depois, a gente tem 15 padrões competindo pela mesma solução, né? Tipo, isso é difícil fugir, é muito difícil fugir. Então, o OpenFlow surge como interface aberta de programação, está sendo bastante utilizado. Mas e aí, tem coisas que o OpenFlow não faz, o que tu vai fazer com isso, né? Tu vai adicionar no OpenFlow, tu vai propor um padrão novo, como é que tu vai resolver isso, né? E isso está acontecendo, né? Cada vez o OpenFlow teve lá uma versão em 2009, uma versão em 2010, uma versão em 2012, uma versão em 2015, agora a próxima versão vai ser em 2030, porque tipo, como é que tu vai mudar o negócio que está funcionando? Tem um monte de gente usando. Então, padrões sofrem desse mal, né? Eles começam a ficar engessados, assim. E uma das coisas que o OpenFlow não faz é permitir programação do plano de dados. O que significa isso, tá? Imaginem vocês que eu tenho lá, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo, assim, tem lá um match no OpenFlow que é por endereço IP, certo? E aí eu tenho lá IP destino, por exemplo, né? Como é que funciona esse match dentro de um switch? Eu digo assim, eu quero que o endereço IP destino específico, sei lá, 192.80.1 vá pela porta 5. Então eu passo lá um match para esse IP específico e digo que ele vai pela porta 5. Ou então, eu tenho ainda a opção de dizer assim, eu quero que toda a rede de endereçamentos IP de destino barra 24, então eu digo assim, todo 192.168. Qualquer coisa vai pela porta 6.
qualquer coisa assim. Eu faço esse match ou esse match e encaminho para cá. Qual é o problema aqui, pessoal? Vocês conseguem enxergar o problema? Onde é que está essa informação aqui, no barra 24? Está no pacote? Vou fazer uma pergunta mais específica. Não, né? Tipo, essa informação não existe no pacote. Então, tipo assim, como é que eu faço? Tipo, como é que eu faço um match? Ou melhor, dá para fazer, né? Vocês podem fazer um match assim no OpenFlow. Vocês podem dizer qual é a máscara de rede que vocês querem usar para fazer o match. Ele faz o match por máscara e tal, funciona direitinho. Mas funciona porque está na especificação do IP, né? Então, na especificação do protocolo, é uma coisa que está externa à rede. Lá na especificação do protocolo IP, tem lá um negócio, a ideia de máscara de subrede, que é algo que não trafega na rede, não está junto com o pacote, não é uma informação que está sendo transportada. E eu consigo fazer isso porque essa lógica aqui ainda está dentro do dispositivo. Só por isso. Porque o dispositivo sabe que o endereço IP é dividido em endereço de rede, endereço de host, ele sabe como separar os bits lá pela máscara, ele sabe fazer isso. Só que isso não pode ser embutido dentro do dispositivo, porque imagina o seguinte, eu poderia fazer assim, ó, dizer assim, ó, eu quero encaminhar agora para o VLAN. E aí eu vou dizer, a VLAN tag número 10 sai pela porta 24. Beleza, mas e se eu quisesse fazer assim, se eu quisesse fazer a VLAN tag barra 24, por exemplo, vamos supor que eu inventasse separação de endereço, separação de VLAN em duas partes. Uma parte da VLAN eu vou usar para identificar a região e a outra parte eu vou usar para identificar o destino, a rede de destino específico ou o host específico. Vamos supor que eu quisesse propor isso. Tá? Essa é a minha solução de inovação para redes. E aí eu quero que encaminhe esse tráfego pela porta 18. Eu consigo fazer isso bem? Não, né? Porque não está na especificação original. O switch não sabe que VLAN é separado em origem e destino. Não é, né? Não é separado em endereço de rede, endereço de host, né? Que nem no endereço IP. VLAN não é assim. Então, eu não consigo mudar essa especificação. Eu não consigo mudar a especificação do protocolo de VLAN, eu não consigo mudar a especificação do protocolo IP no dispositivo, eu não consigo reprogramar isso com o OpenFlow. Porque ele não permite, ele tem um conjunto de headers específico, aqueles headers têm uma semântica específica, que é um pouco pior, né? Além de serem headers de pacote, que ele tem que, assim, a informação tem que estar transitando no pacote, ele ainda tem uma semântica específica que é, se for o endereço IP, então ele é dividido em duas partes, se não for o endereço IP, não é. Sabe, isso é um grande problema, porque, de novo, engessa a inovação no nível mais baixo. Então, tem certas coisas, o OpenFlow não resolve todos os problemas, 100% dos problemas, tem certas coisas que o OpenFlow não resolve. Quem resolve? Outras soluções. Então, isso aqui sim, se vocês queriam novidade, né? Isso aqui surgiu em 2014, de novo da academia, né? Que é uma ideia de programação para o plano de dados, certo? Então é mais ou menos a mesma filosofia do SDN, OpenFlow, tal. Só que ao invés de programar as coisas no controlador, a ideia é que algumas funções não é para refazer toda a internet, né? Porque senão não vai fazer sentido, mas algumas funções muito específicas, por exemplo, resolver aquele caso que eu falei ali, tu pode fazer no dispositivo. Como é que faz isso? Escreve um programa, aí sim, né? Um programa de redes, com, né? Início, meio e fim, com main, com funções, com tudo. Um programa de redes, pega esse programa, compila para o teu alvo, né? Compila o programa para o switch X, então estão surgindo lá cada vez mais compiladores para essa linguagem, então a linguagem tem lá os seus próprios compiladores para compilar para o switch da empresa X, para o switch da empresa Y, para compilar para switches em software, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Então tem lá software switches com compiladores P4, tu compila o teu próprio switch, bota o código para rodar, tá? Isso aqui sim é uma coisa, digamos assim, a gente está falando de coisas novas, assim, isso aqui talvez seja o que tem de mais novo em redes definidas por software hoje, tá? Acho que é o último comentário. Se vocês quiserem testar essas coisas todas, se vocês tiverem interesse em fazer experimentos, existe uma rede específica para experimentação com SDN, então que é uma rede mantida e desenvolvida pela RNP, essencialmente, mas pelos parceiros da RNP também muito. A gente trabalha, né, nessa rede aqui na URGS, então a gente tem uma ilha aqui de experimentação. Vocês podem, qualquer pessoa mesmo, né, cria uma conta lá, pede recursos. Vocês podem pedir basicamente máquinas virtuais hoje em dia.
e uma rede SDN para conectar elas. Então vocês pedem vocês ganham as edges lá para vocês escreverem o código de vocês, né? Os hosts que vão participar daquela rede, e o core da rede é todo SDN. Então toda a rede entre os hosts é programável, e vocês ganham acesso também ao controlador para fazer o que vocês quiserem. Aí vocês podem implementar o que vocês quiserem no controlador, controlar aquela rede por um determinado período de tempo, depois vocês vão lá e liberam os recursos para outra pessoa usar. Essa rede existe, essa aqui é a topologia, acho que é mais atual, né, desse ano certamente. Dá para ver aqui, ó, no Rio Grande do Sul tem 3 lugares, tem a PUC, a URGS e a Unicinos, onde vocês podem pedir recursos. Vocês podem pedir recursos num lugar específico ou podem pedir recursos pelo Brasil afora. Então vocês podem pedir uma máquina virtual na URGS e uma máquina virtual no Pará. E aí vocês conectam as duas com um SDN e fazem os experimentos de vocês à distância, com mais recursos. Assim, né? Então a ideia disso aqui é permitir experimentação nesse tipo de ambiente, porque nem sempre é fácil tu ter os equipamentos em casa igual, né? Por mais que os equipamentos sejam, por mais que seja tudo software livre, etc, o hardware tu ainda tem que comprar, né? Então tu tem que ter os dispositivos para fazer a experimentação. Não, quer dizer, não tem que ter, porque tu pode usar emprestado, né, da RNP. Vocês não precisam comprar nada para fazer experimentos nesse tipo de rede. Então quem está fazendo aí trabalho de conclusão, coisa assim, pode ser uma boa ideia, uma ideia interessante. Usar um ambiente como esses aqui para testar a sua solução, se a solução de vocês envolve alguma coisa de comunicação de dados, redes, etc. Testar uma solução usando SDN. Tá? Teria uma segunda parte, que eu imaginei que não ia dar tempo, né? Já está na hora do almoço. Teria uma segunda parte sobre NFV. A gente fala sobre isso aqui numa aula a seguir. E por hoje acho que é só. Valeu. Só, né? Estou com a boca seca, tanto falar.